Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura do segundo domingo da Páscoa do ano C. Essa é uma leitura tirada lá do livro de Apocalipse, capítulo 1. Né? É um livro que eu acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo aqui no canal. Então estou bem animado para falar um pouco com vocês. Inclusive vou até partilhar um sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho de um dia abrir uma espécie de um pequeno curso aqui online sobre esse livro, porque eu sei que muitas pessoas têm curiosidade sobre ele. Quem sabe, né? Rezem por mim, quem sabe um dia eu abro alguma coisa aqui para que vocês possam aprofundar este livro junto comigo. Mas vamos lá. Essa segunda leitura se encontra em Apocalipse capítulo 1 e diz assim pra gente: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Amado irmão e irmã, antes de começar a falar sobre o texto, preciso dar uma rápida contextualização sobre o livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, o livro ele foi escrito ali provavelmente, o final de sua redação, no ano 95, que estava vivenciando-se o final do reinado de Domiciano. Foi um tempo de muita perseguição. Era uma perseguição que não era apenas violenta, mas era organizada, ou seja, era bem planejada, era bem arquitetada. E aí era aquela visão, né? Muitos buscavam seguir Jesus Cristo, mas eles acabavam desistindo do seguimento e ficavam às vezes do lado do império, diante de tanto sofrimento que eles estavam vivenciando naquele momento. Inclusive, uma grande pergunta às vezes pairava sobre a mente de muitos cristãos, que era o seguinte: na comunidade, na igreja, nós anunciamos que Jesus é de fato o Senhor, que Ele é o Rei das nossas vidas, que Ele é o verdadeiro imperador. Mas lá fora, parece que quem é o imperador, quem manda e desmanda é Domiciano. Isso é claro que gerava muitas dúvidas, muito sofrimento no coração do povo. Nesse contexto, surge o livro de Apocalipse. Ele pertence a um gênero textual chamado apocalíptica, que, por exemplo, o livro de Daniel no Antigo Testamento vai nessa esteira. E temos alguns relatos, alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, os próprios evangelhos, que trazem, vez ou outra, um pouco desse gênero para a gente em alguns textos, algumas perícopes específicas. O gênero apocalíptica, diferente do que muita gente prega, não foi feito para causar medo. Mas é mais ou menos o seguinte: tem-se um olhar profético. O que é que seria um olhar profético? Muita gente acha que é uma previsão do futuro. Não. Na verdade, aquele que está escrevendo, aquela comunidade que está ali nessa compreensão inicial, eles observam os sinais dos tempos, observam o que está acontecendo e disso dá para fazer algumas inferências futuras. Então eu percebo que tal coisa pode chegar a acontecer, eu percebo que tal coisa pode chegar a acontecer e por aí vai. Diante dessa análise, eu acabo começando a escrever, aquilo que eu estou começando a perceber que pode chegar a acontecer. Mas o gênero apocalíptico, mais do que uma visão profética, ele busca despertar a esperança. É isso que a gente pode perceber. Em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, o foco é conversão. Se pede conversão do povo. Do capítulo 4 até o 22, começa a se analisar que no final dele, inclusive, quem reina é o Cordeiro. Então, mais do que causar medo nas pessoas, como muita gente prega aí afora, é para que ele possa despertar a esperança para entender: Jesus está conosco. Essa leitura vai falar sobre isso, é o que a gente vai perceber já já. Mas vamos lá. O que a gente percebe aqui na leitura é o seguinte: no versículo 9 até o versículo 11a, que não vai ser o meu foco, é uma espécie de introdução ainda ao livro. É uma espécie de um João, a gente não sabe que João é esse, que vai escrever, ele estava exilado ali na ilha de Patmos. E ele vai dizer o seguinte: que viu 7 candelabros de ouro. O que é que isso quer dizer? Primeiro, tinha alguém falando. 7, para um judeu, significa plenitude, completude, perfeição.
e os candelabros fazem referência à igreja. Então, na verdade, a gente está percebendo aqui a totalidade da igreja de Deus. No versículo 13, primeira parte, vai dizer que no meio dos candelabros, olha que interessante, no meio daquilo que representa a igreja, então esse homem que a gente ainda por enquanto não sabe quem é, ele anda no meio, ele anda com essa igreja, né? Havia alguém semelhante a um filho de homem. Gente, para entender a expressão filho de homem, você pode ir lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Você vai perceber que o próprio autor do livro, né, que também é de gênero apocalíptico, ele cita um tal de um filho do homem, que inclusive no Novo Testamento os autores usam esse texto para associar a Jesus. Então nós já estamos no ambiente cristão, já posso associar, é Cristo. É Cristo quem anda no meio da igreja, é Cristo quem anda com a igreja. E aí continua, vestido com uma túnica comprida. A túnica é referência à vestimenta que traz a dignidade do sacerdote. Então, olha que interessante, né? Nem é carta aos Hebreus para falar do Cristo como sacerdote, mas dentro de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus é sim visto como sacerdote, que tem uma veste sacerdotal. Isso garante o que para a gente, né? Que Jesus é aquele que é o intermediário, é o intercessor, é essa ponte entre Deus e os homens. Que é essa que é a nossa fé. Então ele não cessa de interceder por nós ao Pai. Ademais, vai dizer também que ele tem uma faixa de ouro, uma espécie de um cinto de ouro. Isso traz uma identidade de realeza, de autoridade. Então Jesus tem realeza, ele é rei, ele reina, né? E também tem uma autoridade. Isso vai ser confirmado agora posteriormente. Olha como é que isso anima a esperança. Eu estou vendo o imperador Domiciano acabando com tudo, mas olha que interessante. Cristo caminha com a igreja. Cristo é rei. Cristo é sacerdote. Cristo intercede por nós. Isso alimenta a esperança. Continuando. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Lá no Antigo Testamento, geralmente quando um profeta começava, tinha o seu chamado, ele geralmente cai aos pés. Sempre que alguém vê a divindade, cai aos pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Inclusive, né, a gente também usa a expressão sou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e sou, ou melhor, do alfabeto grego, e sou o ômega, ou seja, a última letra do alfabeto. Sou o princípio, o fim, o primeiro e o último. Aquele que vive. Gente, é interessante você entender a importância dessa expressão primeiro e último, ou seja, eu sou o início, ou seja, eu sou o criador, mas também toda a história vai para mim. Então, não tem para que ter medo. Não é Domiciano que é o último, não é a maldade que é o último, não é o diabo que é o último, não são as doenças que vão ter a última palavra, mas é Cristo. Isso anima a nossa esperança. Depois, estive morto, ou seja, morri, mas agora estou vivo para sempre. Ressuscitei. Por isso esse texto aparece na Páscoa. E por fim ele vai dizer ainda, eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Eu poderia fazer toda uma aula de teologia sobre isso, mas eu não vou fazer. Só quero trazer um único sentido sobre isso. O fato de ter as chaves da morte implica que Cristo vence a morte, Cristo é Senhor da morte, Cristo ele está acima de tudo isso e mais. Ele também cuida de todo o nosso destino. O destino das nossas almas está nas mãos de Deus. Eu anotei aqui para que eu não esquecesse de dizer a vocês. É interessante que lá em Isaías 44, versículo 6 e em Isaías 48, 12, foi usada essa expressão primeiro e último para Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o Cristo que é Deus. A confirmação pelas Escrituras, mais uma vez, de que Jesus Cristo é Deus. Espero que também tenha alimentado sua esperança essa leitura de Apocalipse, tá bom? Te aguardo nesta quinta-feira ao meio-dia o estudo e a reflexão sobre o Evangelho do segundo domingo da Páscoa. Já sabe, né? Se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe.